agradecer. Obrigado, Brasil. É uma loucura estar aqui vendo a minha seleção. Agradeço muito o recebimento do brasileiro com o chileno. São normais. Ich möchte mich bedanken für die Gastfreundschaft und die schöne Zeit hier und nehme die Liebe meines Lebens mit nach Hause. Ich bin eigentlich nach Brasilien gekommen, weil ich Fußball so gern mag und die Weltmeisterschaft gerne sehen wollte. Dann habe ich mich in das Land verliebt, aber nicht nur in das Land, sondern auch in die Leute, in meinen Brasilianer. Obrigado, Brasil. Obrigado, Belo Horizonte. Boa tarde para você. A Copa acabou e com ela esse astral alegre que os turistas estrangeiros trouxeram para cá. Turistas eles que também adoraram o nosso astral. Olha, ontem eu li até em jornal inglês, o Daily Mail, que a Copa deveria ser sempre aqui no Brasil exatamente por causa disso, dessa alegria. Que bom que nós soubemos receber bem nossos visitantes, apesar dos problemas que nós temos que encarar para que o nosso país melhore. E essa alegria, que vence até as piores derrotas, como a goleada para a Alemanha, ainda levou brasileiros para a FanFest e para a Savassi nesse fim de semana. No sábado mesmo de jogo contra a Holanda, teve gente que vestiu a amarelinha e foi para a festa e para a rua. A banda mandou um pagode, depois embalou um forrozinho. Só que o gingado do brasileiro estava fora do compasso, ainda no ritmo do 7-1. A gente ama torcer pro Brasil, eu sou apaixonada com a Copa do Mundo, sou apaixonada com o esporte. Eu acho que não tem porquê, sabe, a gente apagar a nossa história de 2014 porque perdeu para a Alemanha. A Alemanha é só 3 vezes campeã, nós somos 5 vezes. Os mais otimistas até tentaram animar a festa, vieram com as cores do Brasil. Hoje é 2-0 para nós, 2-0, o jogo é nosso. E a Savassi, que foi o point durante toda a Copa do Mundo, está assim, praticamente vazia, a poucos minutos do jogo. Cadê a turma que estava lotando a Savassi aqui? O que aconteceu? Depois dessa parada aí não tem jeito mais não, né? Brasil deu mole. Todo mundo desistiu, né? Depois daquela goleada, todo mundo desistiu. Já tinha gente querendo saber do jogão da final, Argentina e Alemanha. As duas seleções chegaram com mérito, né? À toa que uma fez 7-1 e a outra passou pela Holanda, que também tinha chance de ser campeã. O público na Savassi apareceu um pouco mais para sofrer logo nos primeiros minutos. Gol da Holanda. Imaginou que seria tão rápido assim um gol? Não, o Brasil está decepcionando. E não demorou muito. Segundo gol da Holanda. Alguns torcedores preferiram só saber do resultado longe daqui. Coitado de quem ficou. Difícil de acreditar. É uma vergonha. Fim do primeiro tempo. Parecia que o filme da goleada iria se repetir. Já larguei de mão. Já não estava achando que o Brasil não tinha time para ganhar essa Copa. Acho que até onde chegou tá bom. Além de não preocupar mais, eles até aplaudiram a Holanda quando a equipe marcou pela 3ª vez. Infelizmente, resultado negativo. A Holanda tem um time melhor do que o Brasil. Eu achei que os jogadores iriam dar a raça em cima dos holandeses, mas infelizmente não deu. Fazer o quê? Continuar sendo brasileiro e partir para cima, partir para frente. E como o bom brasileiro não desiste nunca, que tal um samba para espantar as energias ruins e atrair um futebol melhor para 2018? É isso aí, a gente não se entrega não. E ainda teve esportiva para escolher uma das seleções finalistas e torcer nesse domingo de final de Copa, no coração da festa em BH. Nossa equipe ainda achou turistas gringos que ficaram por aqui. Pela última vez nesta Copa do Mundo, torcedores se reuniram na Savassi para acompanhar a decisão. Entre os brasileiros, o coração estava dividido. Apoiar a seleção alemã ou os hermanos, os argentinos. Eu torceria para que os dois perdessem, mas como não tem jeito, eu prefiro que a Alemanha ganhe, porque imagine a Argentina ganhando no Brasil. Tá torcendo pra quem? Argentina. E você? Alemanha 2-0. Vocês são amigos, cada um torcendo para uma seleção, não dá briga isso não? Não. Não? A gente respeita o outro. E no meio de tanta gente, uma alemã legítima. O amigo dela disse que essa foi a 2ª vez que Ana veio a Belo Horizonte e ela queria curtir aqui a grande final. Ela é amiga minha desde 3 anos atrás, veio por uma ONG
E agora está visitando de novo. Os argentinos também marcaram presença. O partido está bonito, é um partido de final. Creo que lo vamos a ganar. Estou confiante, sim. Olha só quem eu acabei de encontrar, uma turma que está torcendo para alguém diferente, além da Alemanha e Argentina. Vocês torcem para quem? Pelo juiz Nicola Rizzoli, o nosso vizinho de casa. Juiz? Sim, porque a Itália foi embora, o Brasil foi embora, nós somos italianos. Temos que torcer para o juiz, Nicola Rizzoli. A cada lance, todo mundo atento. O jogo ficou dramático, 0-0 no tempo normal. Só no segundo tempo da prorrogação é que saiu o gol da Alemanha. Depois do apito final, muita festa. Neste restaurante típico alemão, os torcedores comemoraram. Final de Copa do Mundo no Brasil e olha só a festa aqui em Belo Horizonte. Quem leva a taça para casa depois de 24 anos são eles, os alemães. E aqui tem casal brasileiro e alemão. Tem! Primeira opção era o Brasil, mas a segunda opção é a Alemanha. Estou feliz pelo tetra da Alemanha. Vai levar a taça para casa, vou levar a taça para Stuttgart. Pena que a festa acabou, né? Pela alegria, mas também pela segurança especial nas ruas de BH durante a Copa. Com o fim do Mundial, ela foi reduzida pela metade. Ninguém pode negar, durante a Copa bastava dar uma voltinha pelas ruas de Belo Horizonte que lá estavam eles, em grande número, prontos para agir. Tivemos um policiamento muito bacana. Nessa época, a Polícia Militar não deixou de nos dar a atenção devida. Foi excelente, eu acho que a criminalidade até desceu nessa época. Para a população, o policiamento deveria ser sempre assim. O policiamento tinha que ser contínuo, não só épocas de evento. Tem que ser sempre, porque a gente não tem que proteger somente os turistas, a gente tem que proteger também a população local, né? Mas nesse primeiro dia após o Mundial, a presença da PM nos principais corredores da cidade, praças da Liberdade, da Savassi, não é mais a mesma. Não tem polícia suficiente, nós não temos. Na Praça 7, 2 viaturas monitoram o local. Cadê? Olha lá, só tem um, antes tinha um de cada lado, agora não tem. Você olha aí para baixo, não tem um policial. Vai voltar tudo que era antes, né? As polícias sumiu todo mundo. Diminuiu bastante a segurança e vamos ver se tinha segurança somente com a Copa, né? Dos quase 13 mil PMs recrutados para fazer a segurança da Copa em BH, aproximadamente 6 mil já voltaram à rotina habitual na corporação. 600 retornaram para o interior. Os cerca de 3 mil que formavam o Batalhão Copa já estão de volta à Academia de Polícia. O restante faz parte do policiamento especializado. Apesar da redução no número de militares nas ruas, a PM tranquiliza a população e anuncia um reforço no efetivo para os próximos meses. A população pode ficar tranquila que esses policiais que brilharam na Copa, que vocês aplaudiram e estão elogiando, estão voltando para a academia para completar o período de formação e num curto espaço de tempo, no máximo em 3, 4 meses, essa tropa vai voltar mais qualificada porque eles agora estarão formados. A segurança tem que continuar sempre, né? Você não pode deixar só por um evento exclusivo, porque bandido não tira férias, né? Não adianta a polícia, se a lei, né, não há coberto feito por parte da polícia, o bandido acaba de ser assaltado, no outro dia ele está assaltando outro. A presença da polícia é fundamental para a segurança nossa, da população em geral. Não só assim, visando o turismo, toda essa parte. Eu acho que a gente que está aqui é que merece. É isso mesmo, nós vamos ficar aqui, né, precisando dela. E os homicídios no fim de semana já assustaram. Um motoqueiro invadiu uma festa de rua fechada para o Jogo do Brasil contra a Holanda no sábado à noite, matou uma pessoa a tiros e depois foi morto em Sabará. Outras 2 pessoas foram baleadas. Os amigos haviam colocado a TV na calçada e até decoraram a rua para assistir ao último jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. Segundo a PM, 2 pessoas chegaram de moto. O garupa desceu, entrou na casa, chamou um rapaz pelo nome, sacou a arma e deu um tiro nele. Logo em seguida, o que disparou também foi morto. Assim que os outros companheiros do Ali, que estavam do lado de fora da residência, ouviram o disparo, deslocaram
para dentro e começaram a luta corporal. Eles conseguiram imobilizar esse autor do disparo no chão e ele morreu também. Não se sabe se foi por disparo de arma de fogo ou se foi por faca. Havia marcas de sangue na rua. 2 pessoas foram baleadas e socorridas para uma UPA da região. No tumulto, 2 homens foram detidos. Segundo testemunhas, o rapaz que foi assassinado primeiro não morava aqui. Ele veio neste carro, que ficou estacionado na porta da casa onde o crime aconteceu. Ainda não se sabe. Ninguém fala nada. O que está predominando aqui é a lei do silêncio. A Polícia Civil vai pegar esse caso, ainda não temos informações das apurações. E um jovem foi assassinado, outros 4 baleados em um baile funk que acontecia na rua, na região norte de Belo Horizonte. Segundo testemunhas, suspeitos chegaram a uma moto e começaram a atirar. O baile funk acontecia no meio desta rua que fica às margens da rodovia MG20. Segundo moradores, o som vinha de carros com equipamentos potentes. Sem mostrar o rosto, vizinhos dizem que a festa estava tranquila até ser interrompida pelo barulho dos tiros, disparados por um homem que não foi identificado. A única coisa que aconteceu é que quando foi que acabou ontem, passou uma moto dando tiro. Mas ninguém sabe quem é, ninguém sabe o porquê não. Porque eu estava fechando o portão, ele chegou correndo, eu vou, abre aqui que eu tomei um tiro nas pernas. Ele ia levar a noiva dele embora, a namorada dele embora, estava lá no ponto do ônibus. O crime aconteceu a cerca de 100 metros do local onde se realizava o funk. 5 jovens que estavam naquele ponto de ônibus foram atingidos pelos disparos. 4 tiveram ferimentos leves. Fabrício Santos Silva, de 19, atingido no peito, morreu no local. Até agora a polícia não sabe a motivação do crime. O rapaz assassinado morava nesta casa, na parte alta do bairro. Mas ninguém sabe dizer se ele era o alvo do atirador. Homem trabalhador, né? Gente boa. Ninguém sabe a motivação, não? Ninguém sabe não, só a mãe dele e o pai dele, né, para explicar, né? Ainda em Belo Horizonte, um homem que parece ser um morador de rua foi morto a pauladas nessa manhã no bairro Floresta. O corpo dele foi encontrado ao lado de um carro sob o viaduto da Avenida Francisco Salles. De acordo com a polícia, o homem parece mesmo ser morador de rua, ainda não há pistas sobre o autor e os motivos do crime. A Prefeitura de Belo Horizonte adiou a liberação da Avenida Pedro I, onde um viaduto caiu, matando 2 pessoas há 12 dias. A previsão era para sábado, mas agora ainda não há data definida. Hoje, com a volta às aulas, o trânsito da manhã ficou bastante congestionado. O tráfego estava intenso na Avenida Cristiano Machado para quem seguia para o centro de BH. De acordo com a BH Trans, o fluxo voltou a ficar mais pesado nos horários de pico por causa do retorno da rotina escolar. Com isso, cerca de 50 mil veículos voltaram a circular na região central. A maior lentidão estava na Avenida Dom Pedro I, próximo ao local onde o viaduto caiu. Os trabalhos para a liberação da via continuam. Ferros são cortados com maçarico e uma tesoura pulverizadora. O equipamento importado, testado no último sábado, vai continuar sendo usado. A visão de liberação aqui da via? A previsão é daqui a alguns dias. Nós resolvemos não passar nenhuma data para que a gente não fique adiando. Então, assim que o projeto de escoramento tiver terminado, nós vamos liberar a via. E isso está previsto para os próximos dias. Ainda de acordo com a Defesa Civil, os 5 viadutos que ficam ao longo da Pedro I irão passar por vistoria nos próximos 30 dias. Isso vem de encontro ao interesse da população toda, né? Porque, afinal de contas, todo mundo passa por cima ou por baixo deles. E eu acredito que a partir do momento que você tem um viaduto que foi construído pela mesma empresa, nos mesmos moldes, isso já deveria ter ocorrido, né, para a segurança total de todos nós. Vamos ver como é que está o trânsito agora em Belo Horizonte com a ajuda das câmeras da BH Trans. Você vê aí ao vivo a imagem da Contorno com Tereza Cristina, na altura do viaduto Carlos Prates. O trânsito é tranquilo nos 2 sentidos, veículos na esquerda parados no sinal. Complexo da Lagoinha, movimento grande em todas as alças e viadutos, mas não há nenhuma retenção. Nossa Senhora do Carmo com Contorno, na Savassi, o trânsito também é tranquilo, não há retenção nem na saída da trincheira, hoje está bastante tranquilo mesmo.
Uma pessoa morreu e outras 45 ficaram feridas num acidente entre 2 ônibus da mesma empresa na BR-116. Foi entre Muriaé e Miradouro, na Zona da Mata, na madrugada desse domingo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, os 3 veículos da empresa Novo Horizonte seguiam em comboio de Mata Verde, na Bahia, para São Paulo. Um dos motoristas perdeu o controle da direção, tombou numa curva. O que vinha atrás não conseguiu parar e bateu. O condutor desse segundo ônibus morreu no local. Os passageiros dos 2 coletivos que ficaram feridos foram levados pelos bombeiros para hospitais de Carangola, Miradouro e Muriaé. Nenhum teve ferimento grave. Partes do corpo de um homem esquartejado foram encontradas à beira da Lagoa da Pampulha nesse domingo em Belo Horizonte. Seu Antônio, que mora perto do local, fazia caminhada quando encontrou os restos do corpo embrulhado num cobertor. Parte do tronco da vítima foi deixada na orla da Lagoa da Pampulha. Eu estava passando aqui, tinha umas 6 pessoas daqui de cima olhando aquele embrulho que estava ali, naquele chenil vermelho. Eu falei, eu vou desamarrar, na presença da pessoa, vou desamarrar. E vi as pernas de uma pessoa, uma bermuda. Eu se toquei que realmente era um cadáver. Foi o próprio pedreiro que acionou a polícia. Outras partes do corpo estavam dentro de 2 bolsas. Elas foram encontradas cerca de 2 quilômetros do local, também na orla da lagoa. De acordo com a polícia, as marcas encontradas em algumas partes do corpo apontam que o rapaz foi torturado antes de ser assassinado. O trabalho da Polícia Civil agora é para identificar a vítima. Aparentemente sexo masculino, pela pele, pelo pé, entre no máximo 20, 25 anos. A polícia ficou impressionada com a forma como o rapaz foi assassinado. Esquartejar um corpo e distribuir partes assim, aqui em Belo Horizonte, pelo menos eu nesses 28 anos meu de efetivo serviço, é a primeira vez. Um capotamento deixou o trânsito no anel rodoviário parado na altura do bairro Madre Gertrudes, região oeste de Belo Horizonte, nessa manhã. O congestionamento foi no sentido Rio-Vitória, no cruzamento com a Avenida Amazonas. No sentido contrário, também houve engarrafamento, resultado de lentidão na BR-356. Já na BR-381 em Caeté, na Grande BH, houve problema por causa da queda de uma carga de sorgo. O produto, também conhecido como milho zaburro, ficou espalhado pela rodovia. Apenas uma faixa ficou liberada em cada sentido. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ainda há congestionamento no trecho da altura do quilômetro 418 e sem previsão de liberação. O veículo de carga não tombou, somente o produto é que caiu no asfalto. Ninguém ficou ferido. Em Belo Horizonte, mais um crime descoberto nesse domingo. Foi na região da Pampulha, no bairro Alipe de Melo, onde um corpo foi encontrado dentro de um córrego. Moradores que passavam próximo ao córrego viram o corpo e acionaram a polícia. Os peritos tiveram dificuldades para chegar até o local e contaram com a ajuda dos bombeiros. Os militares desceram e amarraram a vítima numa maca. Tivemos que tomar alguns cuidados para não ter contato com a água poluída. Posteriormente, fizemos a colocação da vítima numa maca para depois a gente poder fazer o içamento, utilizando técnicas aí de redução de força. A vítima, que teria aproximadamente 30 anos, vestia blusa branca, bermuda jeans, sandálias e usava uma mochila. Muita gente acompanhou os trabalhos das polícias civil, militar e corpo de bombeiros, mas ninguém quis falar com a imprensa. O homem foi identificado como Carlos Alberto de Jesus Ferreira, de 49 anos. De acordo com a Polícia Militar, não havia marcas de violência no corpo. Por enquanto, as investigações não são de homicídio. Uma pessoa foi morta e outra ferida num crime de emboscada na BR-040, na Zona da Mata. Uma turma saía de uma festa em Matias Barbosa e o carro em que estava foi cercado por 2 homens armados. Os PMs foram chamados até esta rua, no bairro Água e Sol, para apurar uma emboscada com morte. Eles encontraram Rafael Denner da Silva Xavier morto a tiros. O corpo estava fora do carro. As marcas de sangue mostram o local onde o jovem de 21 anos caiu. Um adolescente de 16 anos estava com ele e também foi baleado. Mesmo ferido, conseguiu fugir e pedir ajuda nesse posto de combustíveis. Foi essa testemunha que contou à polícia que os assassinos estavam numa moto e são moradores do bairro Vitorino Braga, em Juiz de Fora. Eles estavam participando de um evento, tipo uma chopada que teve no local. Essa chopada não chegou ao conhecimento da Polícia Militar. Geralmente nós rastreamos esse tipo de coisa. Os autores que já estão identificados, inclusive na ocorrência, não são moradores, já tem ocorrência envolvendo essas pessoas, lá da região de Vitorino Braga, na região sudeste de Juiz de Fora. E parece que veio respingar aqui justamente na nossa região.
massa de ar frio e seco deixa o tempo estável em Minas nesta segunda. Nas regiões norte e leste, o sol aparece entre nuvens. Nas outras áreas, a semana começa com céu ensolarado a parcialmente nublado. Máxima de 22 graus em Belo Horizonte, 23 em Almenara. Em Pouso Alegre, a temperatura chega aos 18 graus, aos 19 em Viçosa. E em Ouro Preto, os termômetros atingem 22 graus. Dia amanheceu friozinho em Belo Horizonte, estava nublado na região sul da cidade. Agora o tempo está mais aberto, poucas nuvens. A temperatura, você vê aí a imagem ao vivo da cidade, neste momento é de 23 graus e a umidade relativa do ar está em 50%. A Polícia Militar de Meio Ambiente descobriu um abatedouro clandestino no meio do mato em Uberlândia. Os animais abatidos estavam pendurados em árvores. Para vocês terem noção, gente, olha como que se encontra aqui e como que eles faziam o serviço. Inclusive, a polícia foi acionada aqui nesse ponto, porque muito gado está agonizando. E nós estamos aqui próximos de uma nascente, logo aqui nesse buraco aqui embaixo. Aqui tem uma nascente. E segundo informações, lá embaixo se encontra ainda muito resto de gado que era abatido aqui e jogado aí esse morro abaixo. A situação é a seguinte, vizinhos preocupados com o mau cheiro. Inclusive nós estamos aqui perto de uma área muito habitada, é o Conjunto Santa Mônica. Acionaram a Polícia Militar e a Polícia Militar, comparecendo ao local, ficou constatado o abate clandestino. Do lado de cima tem um leilão, inclusive também foi visto aí pela nossa equipe, inclusive registrado, gado dentro ali daquele leilão, também agonizando, passando mal, vindo a morrer e assim eles faziam o abate, já aproveitavam a carne para levar aí para determinados açougues para revender ao público da cidade de Uberlândia e toda a região. Populares aqui fizeram a ligação 190, que tinha uma movimentação estranha aqui no fundo do leilão. Chegamos no local e deparamos com o seu Pedro realizando a retirada do couro desse animal. Aí, um pouco acima a gente pode ver outro animal agonizando, que possivelmente, ele não afirma nos bastidores aqui que seria o próximo animal a ser abatido e estava sendo vendido aí no comércio local da cidade. Agora, o que será realizado pelo cidadão que foi encontrado aqui, Sargento Eduardo? Ele está preso em flagrante delito, pelo cometimento a princípio aqui, porque a ocorrência está no início, de poluição. E agora a gente vai recolher todo o material, a carne e descartar no aterro sanitário. Nossa, tudo errado, ainda bota em risco a vida das pessoas que vão consumir essa carne aí. Começou nessa manhã o júri de 6 policiais militares acusados de matar uma jovem e ferir um homem inocentes durante um cerco a bandidos desastroso entre Vespasiano e BH há 10 anos. O pai da mulher que foi morta esperou 10 anos pelo julgamento. Ele estava ansioso e decepcionado, já que os policiais estão sendo julgados por tentativa e não por homicídio. Isso é uma aberração, juridicamente, que se houve uma morte, houve um cadáver, isso foi doloso. Quer dizer, eles mataram porque queriam matar realmente. Então, tentativa é apenas simplesmente uma maneira deles não pegar pena nenhuma. O advogado dos PMs explicou que o julgamento não vai ser por homicídio porque a autoria dos tiros não foi definida. Pode ter partido da arma dos bandidos ou de outros militares que não foram denunciados. Até então, pelo que se sabe, teriam sido pelo menos 14 ou 15 policiais militares que participaram dessa operação e somente 6 foram denunciados. O assistente da acusação acredita que a polícia sabe sim quem atirou na vítima que morreu. A Polícia Militar de Minas Gerais, desde o início, trabalhou nesse sentido, porque eles conhecem da lei. Então, um ajuda o outro, todos sabem. Os 6 policiais aguardavam o julgamento em liberdade. 4 já se aposentaram e 2 ainda estão trabalhando. Eles se envolveram numa operação que deu errado. Foi em fevereiro de 2004, na MG20, na altura do bairro Morro Alto. Segundo a denúncia, os policiais tentaram interceptar ladrões de carro e para isso fizeram uma barreira, usando veículos de quem passava pela rodovia. Houve troca de tiros. Ana Paula Nápoles Silva, de 27 anos, que teve o carro retido pelos policiais para ser usado no bloqueio, foi atingida e morreu. Um engenheiro da CEMIG, que também não tinha nada a ver com a ocorrência, foi baleado. Eu ajoelhado,
pedi a ele, moço, falei com ele, moço, eu não sou bandido, moço. Ele atirou uma vez. Por favor, moço, pare. Eu fui fuzilado a queima-roupa. Eu não tinha uma arma, eu não tenho um canivete. A pedido do Ministério Público, o processo foi desmembrado. O policial que teria dado os tiros no engenheiro não vai ser mais julgado aqui no tribunal por lesão corporal grave. De acordo com a promotora, a competência é da Justiça Militar, já que tudo aconteceu no horário de serviço. Mesmo assim, o cabo Claudinei José Luiz da Silva continuou no tribunal para ser julgado por outro crime, a tentativa de homicídio. Se condenados, os PMs podem pegar de 6 a 20 anos de prisão. 2 acusados de integrar a quadrilha da Degola também estão sendo julgados hoje. A gente vai mostrar daqui a pouquinho, depois do intervalo. Aguarde. Outro júri de repercussão começou hoje em Belo Horizonte. 2 acusados de participação na quadrilha da Degola, que matou 2 empresários em 2010, tiveram o julgamento desmembrado e apenas um está no banco dos réus. André Bartolomeu entrou com a cabeça erguida sem desviar os olhos. Depois foi a vez de Adrian Grigorcia ser escoltado para o salão do júri. Mas antes mesmo dos trabalhos começarem, André foi liberado e deixou o Fórum Lafayette para retornar ao Ceresp de Contagem. A pedido do advogado dele, os julgamentos foram desmembrados. O ex-policial militar só voltará ao tribunal do júri no dia 29 de janeiro do ano que vem. Até lá, ele permanecerá preso. Assim que o conselho de sentença foi formado, todas as testemunhas foram liberadas e Adrian começou a depor. Ele é acusado de participar do Bando da Degola, quadrilha composta por 8 pessoas que ficou conhecida por sequestrar, matar, esquartejar e ocultar os cadáveres de 2 empresários em abril de 2010. Heider Rodrigues e Fabiano Moura estariam envolvidos com estelionato e lavagem de dinheiro e, após transferências bancárias, foram executados em um apartamento do bairro Sion. Os corpos das vítimas foram descobertos carbonizados em uma estrada de terra em Nova Lima dias depois. As cabeças e as pontas dos dedos nunca foram encontradas. Durante o interrogatório, Adrian confessou ter levado Heider para o cativeiro a pedido de Frederico Flores, sob a ameaça de que a filha dele, que na época namorava a vítima, seria estuprada e morta. Durante o depoimento, Adrian confessou ter ido ao apartamento de Heider para pegar documentos, computadores e assumiu para o juiz e para os jurados ter participado das transferências bancárias. Ele disse ainda que viu as vítimas serem agredidas, mortas e decapitadas e reconheceu ter participado da remoção dos corpos e da limpeza do apartamento onde tudo aconteceu. Esse crime talvez tenha sido o crime mais violento em Belo Horizonte de todos os tempos. E cada um teve uma participação efetiva. Foi Adrian quem revelou toda a trama. Ele está sendo julgado por extorsão, homicídio duplamente qualificado, ocultação de cadáver e formação de quadrilha. 5 homens e 2 mulheres vão decidir se ele é culpado ou inocente. De acordo com o juiz Glauco Fernandes, o júri deve durar 5 horas, se encerrando no meio da tarde de hoje. 3 pessoas já foram julgadas e condenadas pelo crime. O ex-cabo da PM Renato Moser foi sentenciado a 59 anos de prisão. O estudante de direito Arlindo Lobo a 44 e Frederico Flores a 39. A pena aí ficaria em torno de 30 e poucos anos, bem menor do que as demais penas. Você confere outras informações sobre esse júri na nossa segunda edição logo mais à noite. Bom, gente, fim de Copa. Nosso foco agora são as eleições, com um recadinho para lembrar de escolher bem quem vai votar. Um telespectador do Jornal da Alterosa nos mandou um vídeo do shot da ficha limpa. É o novo ritmo do Brasil, acabado o Mundial e iniciada a campanha eleitoral para o pleito de outubro. Consciência para ir às urnas e não escolher candidato ficha suja, hein? Um abraço e até amanhã. Corrupto pode ter dinheiro, cara de anjo e ser cara de pau. Uma ficha que parece ser limpa e ser mais suja do que pau de galinheiro. Seguro tranco, mané, não tem talvez. Chega de onda comigo, não. Meu voto não é lixo, não, companheiro. E roubalheira nesse shot não tem vez. Candidato é ficha limpa pra eleitor ligado. Malandro que é